Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje, nosso objetivo é resolver o seguinte problema. Nós temos aqui um triângulo ABC, né, em que as medidas dos lados são 27, 20 e 11. Então, o objetivo do nosso problema é calcular a área desse triângulo, dado apenas essas informações. Tá ok? Bom, para isso, vejamos o seguinte. Olha só, nós temos aqui um triângulo ABC, onde os lados, as medidas, a gente nomeou de Azinho, Bzinho e Czinho. Tá ok? Então, o nosso objetivo é encontrar uma relação, uma fórmula que dê a área desse triângulo em função apenas das medidas dos lados. Tá ok? Bom, então vamos lá. A fórmula que a gente conhece para calcular a área do triângulo, qual é? A fórmula que a gente conhece é base vezes a altura sobre 2. Então, nós temos aqui três lados que a gente pode tomar como base. Vou tomar aqui como base o lado BC, de medida Azinho. Então, para calcular a área desse triângulo, o que a gente precisa? A gente precisa, então, da altura desse triângulo. Então, vamos lá. Então, vamos traçar essa altura. Então, traçar a altura aqui. Chamar essa medida de Hzinho. Tá ok? Bom, então vamos lá. Então observa comigo. Ao traçar essa altura, o pé da altura, né, esse ponto H, ele divide nosso segmento BC em duas partes, BH e HC. Digamos que esse lado BH, segmento BH, ele meça X. Tá legal? E, além disso, digamos que a medida do ângulo ABC seja θ. Tá legal? Bom, então observa comigo uma coisa. Nós temos os três lados, olhando para o triângulo ABC, a medida dos três lados, e a gente chamou esse ângulo de θ. Então, pela lei dos cossenos, o que a gente pode afirmar? Bom, o lado que está oposto ao ângulo θ é B. Então, a gente pode afirmar que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de θ. Tá legal? Bom, só que, olhando para esse triângulo ABH, nós temos o quê? Chamou esse segmento de X, esse ângulo de θ e esse segmento médio de C. Ou seja, nesse triângulo retângulo, X é a medida do cateto adjacente e C é a medida da hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa quem é? É o cosseno. Então, nós temos duas informações. Essa através da lei dos cossenos e a outra informação qual é? É de que o cosseno de θ é igual a x sobre c. Sendo que cosseno de θ é igual a x sobre c, implica que o x ele é igual a c vezes o cosseno de θ. Então, substituindo essa informação aqui em cima, nessa equação, o que a gente encontra? A gente encontra o seguinte. A gente encontra b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ax. Disso daqui, nós temos que 2ax é igual a quem? É igual a b ao quadrado, é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Isolando o x, nós temos, então, que o x, ele ficou c ao quadrado mais a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2a. Então, aqui eu só inverti
esses dois. Então, nós chegamos nisso aqui. Aí você pode falar o seguinte, Gustavo, beleza, você achou X, mas você está procurando H. Correto, mas esse triângulo não é retângulo? Então, se esse triângulo é retângulo, eu já conheço esse cateto em função apenas dos lados, e eu tenho essa hipotenusa, que é um dos lados do triângulo ABC. Então, aplicando o teorema de Pitágoras dentro desse triângulo, eu com certeza vou encontrar a minha altura H em função apenas de quem? Em função apenas dos lados do triângulo. Então, vamos lá. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos então o quê? Que h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a c ao quadrado menos x ao quadrado. Só que x a gente determinou aqui. Então, isso aqui ficou c ao quadrado mais a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2a. Tudo isso que elevado ao quadrado. Então, aqui para frente a gente vai ter uma continha. Isso aqui então ficou h ao quadrado igual a c ao quadrado menos o quê? C ao quadrado mais a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Certo? Bom, então, vê se a gente não pode reescrever esse c ao quadrado da seguinte maneira. Colocando um 4a ao quadrado aqui em cima e aqui embaixo. Ao escrever isso aqui é a mesma coisa que c ao quadrado, porque 4a ao quadrado simplifica, né? Bom, só que dessa forma, ao reescrever dessa maneira, nós temos aqui uma subtração de frações no mesmo denominador. Então, se a gente tem uma subtração de frações no mesmo denominador, basta subtrair, né, os numeradores. Sendo que isso daqui é um quadrado perfeito, e isso aqui também é um quadrado perfeito. Então, nós temos aqui uma diferença de quadrados. Então, lembrando, né, na diferença de quadrados, nós temos que essa diferença de quadrados a gente pode reescrever como? Como o produto da soma do primeiro pelo segundo, pela diferença do primeiro com o segundo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, isso daqui a gente pode reescrever como? Isso aqui é 2ac elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2ac mais quem está aqui dentro. Quem é que está aqui dentro? C ao quadrado mais A ao quadrado menos B ao quadrado. E agora, vou pegar o primeiro, que é 2ac, menos esse cara. Menos esse segundo, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, isso aqui vai ficar como? Então, vai ficar vezes 2ac menos c ao quadrado menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Agora, observa o seguinte. Então, nós temos que h ao quadrado ele é igual a quem? Bom, aqui eu tenho a ao quadrado mais 2ac mais c quadrado. Então, isso aqui eu posso escrever de que maneira? Posso escrever dessa forma. A mais c ao quadrado, pelo produto notável. Certo? E aqui, observa aqui. Vê se a gente não pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui tudo ele fica b ao quadrado menos a ao quadrado menos 2ac mais c ao quadrado. A gente não pode reescrever dessa maneira? Só que esse cara aqui, ele também é o quê? Ele também é um quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar vezes b ao quadrado menos a menos c ao quadrado. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Só que repare que aqui é uma diferença de quadrados e aqui também é uma diferença de quadrados. Então, mais uma vez, usando a propriedade que a gente usou aqui em cima, a gente pode reescrever isso daqui de que maneira? A gente pode reescrever isso aqui como? Se h ao quadrado ele vai ficar igual a mais c mais b
vezes A mais C menos B, vezes, aqui, isso aqui vai ficar, esse mais esse vai ficar B mais A menos C, tudo isso vezes esse menos esse, inverte o sinal dos dois, vai ficar como? Vai ficar B mais C menos A. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado. Certo? Repare que esse aqui não é a soma dos lados, então isso aqui é o perímetro. Vamos denotar por 2P. Aqui, o que nós temos? Nós temos que, isso aqui eu posso escrever como? Como A mais B mais C menos 2B. Só que isso daqui é o perímetro menos 2B. Então, isso tudo aqui, a gente pode escrever como 2 vezes P menos B. E por um processo análogo aqui e aqui, nós temos que esse cara é 2 vezes P menos C, e esse cara aqui quem é? É 2 vezes P menos A. Ou seja, moral da história. Moral da história é que o H ao quadrado, ele ficou como? Ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a gente ficou com 16 vezes. O que sobrou aqui? P. E aí, vamos colocar na ordem alfabética. P menos A. P menos B. P menos C. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 4 ao quadrado. Tudo isso sobre 4 ao quadrado. E repare comigo. 16 simplifica com 4, aqui fica 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, onde é que a gente chega? A gente chega então que a altura ficou raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Então ficou 2 sobre A vezes a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Essa é a altura. Que altura é essa que a gente encontrou? Essa altura que nós encontramos, ela é qual? Ela é a altura, voltando aqui para o meu desenho, ela é a altura relativa a quem? A esse lado. Então, dessa forma, nós temos o quê? Se a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, então, ao pegar A sobre 2 e multiplicar por aquela altura, esse 2 vai cancelar com 2 do denominador, e esse A que vai estar em cima, que vai estar aqui, vai cancelar com A do denominador. Ou seja, então a nossa área do triângulo ABC ficou como? Ficou a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Essa relação que nos dá a área do triângulo em função apenas dos lados, essa relação, esse radical, ele é conhecido como radical de Heron. E a gente usa esse radical para calcular áreas de triângulo onde a gente conhece apenas os lados, que é o que a gente vai usar para resolver nosso problema. Bom, então vamos resolver o problema proposto no início da nossa aula. Então nós temos, né, a medida dos 3 lados. Então, a gente acabou de ver que o radical de Heron ele consiste na raiz de P vezes P menos A, P menos B, vezes P menos C. Enfatizando que o P, ele não é o perímetro, na verdade ele é o semiperímetro, ou seja, ele é a metade do perímetro. Então, qual é o perímetro desse triângulo, né? Então, nós temos aqui 11 mais 27 é 38. 38 mais 20, 58. Então, dessa maneira, o perímetro ele é igual a 58. Sendo assim, o perímetro ele é igual a quanto? O perímetro ele é igual a 29. Correto?
Então, dessa maneira, a nossa área vai ficar como? A área de ABC vai ficar a raiz de 29 vezes. Aí vamos lá. 29 menos 11 dá 18. 29 menos 20 dá 9. E 29 menos 27 dá 2. Então, 2 vezes 9, 18. 18 vezes 18, 18 ao quadrado. Então, sai da raiz. A área desse triângulo ficou, então, 18, raiz 29, unidade de área. Então, toda vez que você tiver um triângulo em que você tem apenas a medida dos 3 lados, basta usar o radical de Heron, que você encontra a área facilmente. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.